aula da Madrina. Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 37.2, dando continuidade à questão da literatura. Ó, nas duas aulas anteriores a gente estudou. Nós estudamos, amadinha. Exatamente. Isso. Estudamos o quê? Estudamos romantismo, estudamos realismo, naturalismo. Agora chegou a vez de quem? Do parnasianismo e simbolismo. Por quê? Quando fala, se você for observar na questão do período histórico, ó, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, tudo acontecendo no mesmo momento. Só que o que marca? O realismo e o naturalismo marcado pela prosa. Exatamente, o parnasianismo vai ser marcado pela poesia. Exatamente. Não tem obra em prosa no parnasianismo. Certinho? Então, vamos lá, de olho na tela, para a nossa aula 37.2. Temos aqui o seguinte. Parnasianismo. Então, lembra bem aí quando nós falamos do parnasianismo. Surgiu como um movimento concomitante ao realismo e ao naturalismo, tá? Porém, tendo o gênero lírico como sua principal manifestação. Só reforçando o que a professora Márcia colocou. O parnasianismo advém da palavra Parnaso e refere-se a um lugar, um monte consagrado a Apolo, certo? Então, aqui falando sobre o parnasianismo. Já o simbolismo teve início na França, na segunda metade do século XIX, e caracterizou-se por ser uma tendência o quê? Que nós falamos bastante, espiritualista, que se opunha à objetividade pretendida pelos movimentos parnasianos, né? Os movimentos parnasiano, realista e naturalista, certo? Então aqui, parnasianismo, simbolismo, vejam bem. Quais as principais características, né, do parnasianismo? Olha só, linguagem objetiva, predomínio de vocabulário culto, busca pelo equilíbrio formal e predileção pelo soneto, exatamente, né? A sua preferência era soneto. Quais são os conteúdos, né, que eles abordavam? Nós temos aqui a retomada de elementos da tradição clássica, materialismo, racionalismo, contenção de sentimentos, em oposição à externalização amorosa romântica, a busca da arte pela arte. E as principais características do simbolismo? O movimento simbolista procura resgatar e aprofundar aspectos encontrados no romantismo. É possível destacar como características dessa escola. E aí nós temos o mundo dos sonhos, a poesia sinestésica e a visão pessimista da existência humana, tá? Principais autores do parnasiano no Brasil. Nós temos Teófilo Dias, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia. Agora, principais autores do simbolismo: Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Cada um, pessoal, com as suas características, lembram? Cruz e Souza ficou marcado por qual característica? O que ele carregava? Pelo que ele gostava sempre de estar ali apontando, falando? Qual era a predileção de Cruz e Souza? Você sabe, né, que ele foi criado, né, por uma família, né, e ele era filho de quem? Filho de escravos, e ele foi muito vítima, né, de preconceito. Tanto que essa questão de tanto sofrer preconceito, que ele ficou, né, com aquela obcecado, né? Tudo, se você for analisar o poema de Cruz e Souza, sempre vai ter essa questão da cor branca, alvo, claro, tudo estará presente na sua poesia. Características que ele puxava, né? Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouco a gente volta para o nosso momento das atividades. Até lá! Olá, amadinhos! Estamos de volta, né, para o nosso momento do Tirando Dúvidas,
resolução de atividade de sala. Vamos lá? Vamos praticar? Exatamente, praticando. Questão 1. Leia o fragmento a seguir do poema Evocações de quem? Afonso de Guimarães. Na primavera, que era a derradeira, mãos estendidas a pedir esmola. Da estrada fui postar-me à beira, brilhava o sol e o arco-íris era a estola, maravilhosamente no ar suspensa. Olha aí, como se sabe, Afonso de Guimarães é tido como um dos mais importantes representantes do simbolismo no Brasil. Ele já está afirmando. No fragmento acima, pode-se destacar a seguinte característica da escola a qual pertence. Vamos ver. Letra A, bucolismo, que se caracteriza pela participação ativa da natureza nas ações narradas. B, intensa movimentação e alta tensão dramática. C, concretismo e realismo nas descrições. Letra D, foco no instante, na cena particular e na impressão que causa. E, em tom poético melancólico apresentado, a natureza como cúmplice Na tristeza. E aí, terceiro ano? Então, Qual a alternativa aí? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra D, né? No foco, no instante, na cena particular e na impressão que causa. Acertaram? Muito bem. Questão 2. Leia os seguintes versos. Mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava, na dolência velada das sonatas, como um perfume a tudo perfumava. Era um som feito luz, eram volatas, e lânguida espiral que iluminava. Branca sonoridade de cascatas, tanta harmonia melancolizava. Cruz e Souza, cristais. Assinale a alternativa que reúne as características simbolistas presentes no texto. Agora vem a prática daquilo que vocês já sabem. Letra A, sinestesia, aliteração, sugestão. B, clareza, perfeição, formal, objetividade. C, aliteração, objetividade, ritmo constante. D, perfeição, clareza, sinestesia. Ou a letra E, traz aí uma perfeição formal, objetividade e a sinestesia. Aí você volta ao Isso. poema e Olha dá lá. uma analisada, né? Vamos buscando as características, né? O que nós temos aqui nesse verso? Mais claro e fino do que as finas pratas. O som da tua voz deliciava. Na dolência velada das sonatas, como perfume a tudo perfumava. Era um som feito luz, eram voltadas, e lânguidas espiral que iluminava. Branca sonoridade de cascatas, tanta harmonia melancolizava. E aí? O que nós encontramos aqui? Você percebe que tem musicalidade? Pois é, encontraram a questão do ritmo? Você né, da percebe que batida? tem a questão dos sentidos? Aí você, qual? Vamos procurando, né? Ó, era um som feito luz, eram volatas, lânguida espiral que iluminava, branca sonoridade de cascatas. Que mais? O som da tua voz deliciava, mais claro e fino do que as finas pratas. Então, amadinhos, qual é a alternativa? Então, aqui a sinestesia, a aliteração e sugestão, né? Gabarito, letra A. Vamos, questão 3. Assinale a alternativa, agora é a incorreta, tá? Assinale a alternativa incorreta a respeito do simbolismo. Nós Letra temos na A. letra A, utilizava o valor sugestivo da música e da cor, B, dá ênfase à imaginação e à fantasia, C, procura a representação da realização do subconsciente, letra D, é uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianos.
ou a letra E? No Brasil, produziu, entre outras, a poesia de Cruz e Souza e em Portugal, Antônio Nobre. E aí, o que nós podemos Qual que marcar está incorreta, como a né? incorreta? É sempre importante lembrar aqui, tá, pessoal? Ele quer a incorreta. Qual que não tem nada a respeito do simbolismo aí? A, B, C, D ou E, vamos lá. Aqui, ó, é uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianismos. Então, essa daí é incorreta. Ok, questão 4. Nasce amanhã, a luz tem cheiro. Ei-la que assoma. Pelo ar sutil tem cheiro, a luz amanhã nasce. Ó sonora audição colorida do aroma. A linguagem poeta em todas as épocas foi e é simbólica. O simbolismo recebeu esse nome por levar essa tendência ao paroxismo. Os versos acima atestam essa exuberância pela fusão de imagens auditivas, olfativas e visuais, constituindo um rico exemplo de Olha lá. eufemismo, polissíndeto, sinestesia, antítese ou e paradoxo. paradoxo. Então, volte aqui e já tem essa alternativa. Qual que se encaixa, né? Ó, nasce amanhã, a luz tem cheiro. Ele que assoma pelo o ar sutil tem cheiro, a luz amanhã nasce. Ó, sonora audição colorida do aroma. A linguagem poeta, em todas as épocas, foi e é simbólica. O simbolismo recebeu esse nome por levar tendência ao paroxismo. Lembrem que nós vimos nas características do simbolismo uma dessas questões ali. Exatamente. E diz aqui no comando da questão, fala assim, os versos acima atestam essa exuberância Aqui. pela fusão de imagens auditivas e olfativas e visuais, constituindo um rico exemplo. Qual é aquela que tem a mistura de sentidos? As sensações. É A, B, C, D ou E? Essa daí tá dada, Madinha. Essa aqui é para não errar mesmo. Lembra, pessoal? Sinestesia. C de casa. Então, vamos lá agora para o Se Liga no Enem, momento de treino. Nós temos aqui uma questãozinha para vocês. Ó, cárcere das almas. Acompanha bem devagar aí. Ah, toda alma no cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades, do calabouço olhando a imensidades, mares, estrela, tarde, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões e as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Ó alma presa, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor num calabouço atroz funéreo, nesses silêncios solitários e graves. Que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Olha aí. Os elementos formais e temáticos relacionados com o contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, são... Letra A, opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos. A letra B, a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. A C é o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. D, a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras. E a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. Então, vamos ver aqui o que está pedindo o comando, né? Ó, os elementos formais e temáticos relacionados com o contexto cultural do simbolismo encontrado no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza. Quais são? Quais são os elementos que foram da questão temática? Digam aí, conseguiram identificar?
A letra A, ele fala da opção pela abordagem, né? Numa linguagem mais simples e direta de temas filosóficos. Será? Ou é a B, a prevalência do lirismo amoroso intimista em relação à temática nacionalista? O refinamento estético, vocês conseguiram identificar ali? Né? E o tratamento metafísico dos temas universais. Ou a D, evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras. Ou a letra E, terceiro ano, a que fala da questão da liberdade formal, da estrutura poética, que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. Então, A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra C, né? Que é o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Vamos lá, então, mais outra. Pensou que tinha terminado, mas terceiro agora, ano, hoje, né? Exclusivamente, né, para vocês, mais uma questão. Olha aí. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o naturalismo no Brasil. Então, aqui, ó, vamos ver se vocês lembram da aula do realismo naturalismo, Isso. né? Nós temos aqui o naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplo de demonstração de tese e ideias sobre a sociedade e o homem. Lembram? Lembraram? Porque são aulas seguidas, né, pessoal? Romantismo, depois a outra. Então, quando você vai, se prepara para o Enem, você não sabe lá o que vai cair. Então, toda aula, toda questão é válida, ela cabe para vocês, porque vai reforçar aquilo que eu já vi. E aí vem a letra B. O naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil no século XIX para defender teses sobre os defeitos da cultura primitiva. Ou a C, a valorização da natureza rude verificada nos poetas Árcades, se prolonga na visão naturalista no século XIX, que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os malefícios da mestiçagem. D. O naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens das cidades do interior do Brasil. Ou a E, naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica hermética, fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. Então, A, B, C, D ou E, a questão qual é que está correta, né? Nós temos lá que é o gabarito letra A, beleza? Agora vamos para o nosso momento do relaxamento, que é o nosso clube de leitura. Olha só aqui esta imagem, exatamente, né? Aqui é um trechinho da imagem do filme Capitães da Areia, né? Um filme de Cecília Amado. E aí, o que traz para vocês? Para quem já começou a fazer a leitura da obra Capitães da Areia, essa imagem aí, o que vocês conseguem identificar dentro do que vocês já leram? Ó, e você vê que ele tá na praia, na areia, os meninos brincando, né? E lá tinha um grupo que gostava da capoeira. Não tinha um grupo lá? Vocês já chegaram nessa parte? Ou ainda não? Ainda. Professora, ainda vou começar a ler ainda, professora. Então cuida, gente. Então vamos lá. Vamos embora. E olha só aqui, olha só a escola. Olha só essa escola aqui, o nome Geraine, não é isso? Olha só, que é de Alta Floresta do Oeste. Aldeia São Luís. Olha aí o terceiro ano do professor Edmar Aruá. Olha lá o nome dos nossos meninos lá, das nossas belas meninas. Nós temos a Marcela, Carlene, Francilene, Milene, e Poliana e Fabiola. Olha só, Milene, eu tava com fome e escrevi Milne, mas é Milene. Tá e aí, bom? Márcia, olha só, eles prepararam ali a foto lá na nossa aula, tá vendo que bacana? Exatamente, que bacana. Para dizer, parabéns, professor, nós estamos estudando, né? Ficou show. Certo? Pode mandar mais pra gente, viu? Tá certo? Você que ainda não enviou, estamos no aguardo, beleza? Amadinhos, ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Tchau. Tchau.